E agora nós estamos vendo 93 inquéritos, 2,6 bilhões gastaram em shows. Tem prefeitura que faz um show que é mais que o... Assim, ô Zé Dirceu. Ô Rizão. Quem está falando exatamente... Ele tá indo no detalhe. Falar que não tá copiando discurso... Ô Zé, não força a mão. Como essa galera não tem projeto de Brasil, não tem leitura. Eu vou... Renan, como assim não tem leitura? Eles não leem. Não leem. Se pedir pra esses caras lerem alguma coisa... Como é? Mas não vai. Agora já tá né, nos 45 do segundo tempo, então ninguém tem leitura, ninguém entende o que é o Brasil. Dos caras que estão nos imitando, tá? O cara que realmente tem leitura e que é um cara fora da curva é o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é um cara fora da curva. O Zé Dirceu é um líder político único na história brasileira, tá? Tá imitando alguma coisa? Tá! É adversário? Agora ele quer falar de pacto federativo pra defender São Paulo. Teu partido tá no poder há décadas. São Paulo só foi espoliado, o espólio só aumentou. O Lula criava uma guerra norte-sul, colocando as pessoas do centro-sul como inimigas. E agora vai meter aqui, não, pacto federativo aqui. Não vem com essa conversa. Não vamos, né? Mas é lido, é um cara que tem estratégia, acima de tudo é um cara vencedor. O Zé Dirceu é um cara que venceu. Ele criou, até o surgimento da missão, o maior partido da história do Brasil. Infelizmente. A partir não há como tirar do Dirceu, que criou em grande medida o PT, que arquitetou politicamente o PT, não há como tirar dele o mérito dele ter sido a pessoa que, junto com o Lula, mais influenciou a minha vida, a vida do Riso, a vida de todos vocês. A vida de vocês é influenciada pelos sonhos e pelo desejo de poder desse cara que lá nos anos 60 tava trocando tiro lá na Maria Antônia, que vira guerrilheiro, que é treinado pelos soviéticos, que depois regressa pro Brasil, muda de nome, casa com uma mulher, tem um filho. Quando vem a anistia, ele fala pra mulher e pro filho, eu não sou o cara que vocês conhecem, tá? Meu nome é Zé Dirceu, eu tô indo lá pro PT trabalhar, tchau, tchau, adeus. E abandona a mulher e o filho dele no interior do Paraná pra ir tocar o PT. Tô falando de um cara que tem uma tenacidade, uma força de vontade, uma energia no projeto nesse nível. Tô falando de um cara que monta o PT, faz o PT crescer, vira ministro da Casa Civil do Lula, segura a bronca, puxa a cana pelo PT 2 vezes, não entrega a ninguém. Eu tô falando desse cara. Por mais que tenha essa tenacidade, tá imitando também. Tá imitando também porque o grupo político dele carece de horizonte imaginativo, assim como toda a esquerda latino-americana, assim como a esquerda no mundo. E é isso, entendeu? Então, agora fica... Eu não entendo porque, assim, por mais que seja um inimigo, né? Eu acho meio cringe, eu ficar, não, Zé Dirceu, maldito. Não, cara, ele é um adversário, ponto. Agora, cara, eu quero ter a mesma tenacidade que ele, pelo meu projeto, pelo projeto do meu time. Eu quero ter a mesma tenacidade que ele, mas eu quero derrotar ele. Agora, ele pegou pilha, porque assim, quando o Igor falou pra ele, você quer mostrar o trecho lá no Flow? Quando o Igor falou lá pra ele, aparece o Renan, ele nem respondeu. Aí depois a galera tirou onda no Twitter, e aí ele fez um vídeo me citando. Eu nem falo dele. Aí quer ficar falando de mim? Então vamos lá, vamos ouvir. E o sistema político brasileiro só existe no Brasil. No Brasil. Você não tem fidelidade partidária. Tem um mês pra mudar de partido. Tá sem áudio. Você acaba de... Perdão. Você vê isso aí. Você falar isso lá fora, no outro país, fala, não é verdade, não pode ser. Como é que é? Tem um mês que as pessoas... Partido político em todos os países do mundo, você tem que ter fidelidade partidária. Você saiu 4 anos de quarentena. Você não vai ser candidato outra vez, você vai esperar. Segundo, em todo mundo, Câmara dos Deputados é proporcional à população de cada estado. No Brasil não, tem um mínimo de 8, máximo de 70. Sabe quantos deputados São Paulo perde? 41. São Paulo passou fogo nisso, né? São Paulo teria 111 deputados. Quem perderia? Aí querem falar, não, o Ceará... Não. Os 5 territórios que a ditadura criou como estado. Mas imagina criar, há 30 anos atrás, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre como estado. Não tinha, eles juntos acho que não tinham 1,5 milhão de habitantes. Hoje eles não têm 3 milhões de habitantes e tem 4 vezes 8, 32 deputados. Quer dizer, metade quase de São Paulo. E se puser Tocantins, eles têm 40 deputados. Não tem nem 6 milhões de habitantes, tem 40 deputados, tá errado. Mas, no mundo todo, você vota na lista partidária, porque você tem que fortalecer os partidos. Eu quero saber um negócio, uma pausa. Ô Zé Dirceu, vamos mandar... Quer defender, transformar esses lugares em território? Quer defender tudo isso? Eu defendo. Bota um compromisso político que a bancada do PT no meu governo vai votar a favor disso? Bota aí, ó, a bancada do PT. Nos Estados Unidos tem aquelas votações que eles chamam de bipartisan, né? Tipo assim, tanto o republicano quanto o democrata vota. Uma pauta de Estado. Bota aí então, ó. Vou botar aí que o PT vai votar, que é a minha reforma administrativa.
É gozado, né? Agora ele tá falando, curioso, né? Algumas pessoas falam assim, mas Renan, outras pessoas já falavam em direito penal do inimigo. Sim, ó, o direito penal do inimigo já foi estudado academicamente aqui no Brasil, discutido. Quem colocou no grande debate fomos nós. Esse tema de territórios, pacto federativo, quem tá colocando no grande debate pela primeira vez estão falando disso numa eleição presidencial, nunca falaram isso. Fui eu. Quem botou isso no debate público, em termos nacionais, fui eu, não foi ele. E de um líder que puxa a lista, ou você vota no distrito, ou no misto, como é o alemão, você vota 2 vezes. Você vota no teu distrito e vota numa lista. Calcula o número de deputados pela lista, por isso que chama... Isso aí ele já fala faz tempo. Isso aí tá numa proposta de reforma política dele, e eu vou dar a minha opinião sobre reforma política. Também acho que tem que ser voto em lista. Eu acho que esse lance do votei pra deputado, e eu vou explicar pra vocês que estão nos assistindo agora. Votei pra deputado, eu voto na pessoa e não no partido. Você cria uma distorção colossal. Porque você fica votando na tiriricagem e no vamos botar aqui, no político paroquial local do Centrão. Quando você tem voto em lista fechada, o partido monta a lista. E aí, a pessoa vota no partido. E aí o número de votos que o partido tem gera a proporção, e aí pega o número de pessoas que estão na lista. A Argentina é assim, Portugal é assim. Então, em vez de você ter um deputado cuja função é ficar famoso, Érica Hilton, Nicolas Ferreira, todos, assim, hoje político digital é isso. A função dele é ficar famoso. O partido não precisa mais desse cara, porque a pessoa vai votar no partido. Aí o foco é o partido ter sentido, o partido ter um programa bem claro, e aí esse programa vai à votação e as pessoas votam no programa do partido, e aí o partido monta a lista. Quais os critérios? Pessoas que são capazes de articular e puxar voto? Também. Mas pessoas que são inteligentes e que não estão focadas em ficar famosas, mas sim andar com uma agenda? Sim. E aí a pessoa olha a lista e fala, gostei da lista. Isto ajuda a moer o projeto do Centrão. Moer. Então, pra mostrar aqui, assim, Renan, ele fala disso há tempos, viu? Ó como eu sou um cara civilizado. Ele fala disso há tempos. Eu defendo. Ainda mais que agora nós temos um partido. E agora nós temos que usar a vantagem de ter um partido para acabar com os farsantes, que são os caras do Centrão e os falsos políticos digitais que concorrem, né, nessas eleições aí só pra... que é o caneta azul. Com o voto em lista, entenda o negócio, com o voto em lista fechada, não tem caneta azul. Não precisa ter é isso, não precisa ter todos os candidatos influencers. Não precisa. Entendeu? Eu gosto da lista fechada. Tá? Faça uma pergunta pra galera na chapa. Aí lá na live. Na chapa. Você prefere voto de lista aberta ou lista fechada? Historicamente, a gente vota na lista aberta. O que é lista aberta? Você escolhe um candidato num partido e vota. Com a lista fechada, você vota no partido direto. É assim, tá? Na maior parte das democracias. Nos regimes parlamentaristas, você vota no partido. Você vota na Alemanha, né, você tem o distrital misto, você vota no cara do distrito e no partido, na lista do partido, tá? Com isso, a gente resolve boa parte do problema do Centrão, porque aí você não vai ter que ter candidatos que representam a esfera de influência deles naqueles setores. Você tem o voto, basicamente, no partido. E aí o partido tem que fazer sentido do ponto de vista orgânico. Por que o Dirceu fala isso? Por que o Dirceu quer isso, meu querido Rafael Almeida Rizzo? Por que o Dirceu do PT prefere voto em lista fechada? Que daí o PT sai melhor nisso. Por que o PT se sai melhor nisso? Ele teria maior controle sobre os seus deputados. E não só isso, porque... os grandes influenciadores perderiam força. Não só isso, porque o PT... o PT é um partido. Ele tem um programa. E aí, ele levaria vantagem sobre os demais porque ele é um partido e tem um programa. Por que é bom pra gente da missão? Porque a missão é um partido e tem um programa. Quem não vai gostar? O MDB, o PP, o União, que não são um partido, eles são uma confederação de deputados soltos. Então, nesse ponto, uma reforma que tem a lista fechada, eu sou a favor. Eu sou a favor. O partido monta a chapa, aí você não tem que ficar fazendo essa coisa insuportável que a gente tem que fazer agora, que é ficar administrando influencer. Pega todos esses vagabundos que saíram do MBL aí, toda essa merda. É um monte de influencer, cara. Um monte de influencer. Infelizmente, deve ter mais aí na chapa da missão. Porque no fim do dia, né, o foco é preciso que caras tenham voto. E hoje o voto, ou você tem um ladrão que compra voto com emenda, com dinheiro roubado e tal, ou você vai ter um cara que é um influencer. Entendeu? E assim, se você perguntar pro Kim, que é um cara tímido, você acha que o Kim gostaria de ficar gravando vídeos o tempo todo? Se perguntar pra mim, cara, eu não quero ficar gravando vídeo o tempo todo. Eu não quero. Eu quero trabalhar.
Posso gravar uns vídeos pra me comunicar pras pessoas, pra explicar, mas hoje, pra alguns, o mandato consiste em fazer vídeos. Entenderam? E aí você tem agora os deputados que já entenderam que fazer o mandato não tem nada. É gravar, mandato é gravar vídeo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tava comemorando agora que ele é um influencer maior do que a Virgínia. Triste, doentio ao país em que um deputado federal com nenhum trabalho útil pelo Brasil, é o maior influencer de todos. Entenderam? Continua? A lista fechada ganhou, né? Nós somos um partido agora. Com a lista fechada, a gente tranquilamente estouraria de votos já na primeira eleição. A gente seria um dos 5 maiores partidos já na primeira eleição. Entenderam, galera? Ninguém votaria... eu vou votar no União Brasil. Eu gosto muito das propostas do União Brasil. Ninguém votaria. Então a lista fechada é um caminho pra gente seguir. A Argentina lista fechada, Portugal lista fechada. Entendeu? Acho que temos... Acho que temos algo aí pra se discutir. Então, Dirceu, vamos lá. Né? Ou vamos falar o Renanzinho da Vila Mariana aí. Né? Lista fechada. Agora, a gente vai entrar com todos esses projetos. Eu quero ver se a bancada do teu partido é favorável. Se teus governadores aliados do Centrão lá do Nordeste vão querer uma revisão do Pacto Federativo. Porque tem que rever. Que vão criar a política de metas que eu tô querendo colocar para todos os estados, em que há um desmame. Não dá para o governador do Maranhão ficar recebendo dinheiro o tempo todo, não melhorar em nada a vida das pessoas, a galera migrar do Maranhão para outros estados, a galera dos outros estados paga a conta disso, não tem dinheiro para investir na própria infraestrutura e o governador do Maranhão não precisa fazer lição de casa, ele só precisa usar o poder político superior dele, porque é desproporcional, para ficar apertando o governo federal para ter mais dinheiro. É isso que é a Federação Brasileira. E esta merda não faz sentido nenhum. É uma desgraça. E desculpa, quem tá colocando isso no debate público não é você, Dirceu. Não é, nem de longe. Não é, somos nós. Ponto. Tá? Mas, eu fico feliz. Fale, igual o Zema quer ficar falando das minhas pautas. Fala também. Pode falar. Pode falar. A gente já tá pautando debate público sem ter ganhado. Isso é ótimo. Isso mostra que nós somos a fonte de água mineral. Nós somos a água que eles vêm beber. Pode vir beber aqui na nossa fonte. É uma fonte inesgotável. As melhores ideias, as melhores mentes estão aqui. Vocês estão velhos, vocês estão cansados. Vai ter que vir beber na nossa fonte, sim. Entendeu? E é assim, a gente já tá pautando a imaginação de vocês. Lembra quando eu falei, vamos montar um partido e vamos criar um projeto em que as ideias irradiam da gente. As ideias irradiam. No fim do dia, por mais que eles são adversários, eles admiram a gente. Você acha que o Nicolas, no coraçãozinho dele, não tem uma admiração ferrada? Pra ter que imitar palavra por palavra do que eu falo? Tem uma admiração gigante. Gigante, é doentio. Você acha que o Zema, quando imita com a equipe... Eu acho que o Zema nem sabe, tá? Acho que ele só faz o que a equipe manda e a equipe fica assistindo. Acho que o Zema é um perdido. A equipe dele, sim. Os demais também, normal. Né? No fundo, copiar é a maior das... é o maior dos aplausos, né? Quando você imita alguém, não tem homenagem maior. Renan, como lista fechada sairia um Kim? Quando a gente não tinha partido, aí eu tô sendo ultra maquiavélico. Quando nós não tínhamos partido, a gente tinha que se infiltrar no sistema vigente até a gente conseguir um partido. Ok? Não era o melhor sistema. Eu já falava que não era o melhor sistema, um sistema ruim. Já defendi o distrital misto ou o voto de lista fechada. Agora que a gente tem um partido, ou seja, agora que o nosso caminho tem uma ferramenta, vamos todo mundo por lista fechada. Ponto. Distrital misto proporcional. E aqui no Brasil, nós uma hora vamos ter que fazer reforma tributária, reforma política. Porque, outra coisa, emendas parlamentares, 62 bilhões que sai da mão do executivo. Quem executa o orçamento? O Congresso pode aprovar o orçamento, mas quem executa é o executivo. Aí é uma evasão da atribuição executiva. E agora nós estamos vendo 93 inquéritos, 2,6 bilhões gastaram em shows. Tem prefeitura que faz um show que é mais que o... Assim, ô Zé Dirceu. Ô Rizão. Quem está falando exatamente... Ele tá indo no detalhe. Falar que não tá copiando o discurso... Ô Zé... Pô... Não força a mão... Não força a mão. É ou não é, Rizô? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. É força a mão, não força a mão. Ele seguiu um roteiro ali, seu. Cara. Não força a mão, brother. Serião. Custeio, investimento todo de saúde, educação e segurança do município. Então, começa a surgir as deformações. Então, tá parecendo o Renan Santos falando isso aí que tá falando, hein, cara? Ele dá risada e ele não fala nada. Dá uma olhada na cara dele. Tenta dar um zoom. Aqui não dá pra dar zoom, né?
que é uma risada tipo, sim, mas não vou falar disso, né? Não vamos comentar. Santos falei, isso aí que tá falando, hein, cara. Aí eu já apalhei o cobor da risada. Aí o Dirceu olhando pra ele rindo. Olha ali a risadinha safada. Você não é, bro. Aí a gente precisa de uma reforma. Sim, Dirceu. É a minha reforma. Bota a tua bancada pra votar no meu governo. Tem um problema, eu sei que o PT vai eleger deputado. Pode votar a favor da minha reforma, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Até porque é uma reforma, se você tiver um mínimo de senso patriótico, que quiser levar o Brasil do Centrão, se quiser supostamente cumprir parte do ideário original lá do PT, de enfrentar essas oligarquias corruptas que eu vou destruir, então, meu amigo, vota a favor aí. Pode votar a favor. É ou não é? Tô errado? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Deixa eu falar, ninguém entra no Valete, por exemplo. Zé Dirceu, né? Inspirado nas nossas propostas, e a nossa fonte de água mineral aqui, Universo da Valete. Ninguém, zero Valete Plus. Valendo das 15 horas e 42 minutos até as 16 horas e 8 minutos, promoção de 3 valetes. Ou seja, até as 16h08, 3 valetes. Bora, vambora. Bora. E o que acontece? O Dirceu, o Igor pegou ele no pulo, ele não soube responder aí. Aí ele faz, o que ele faz? Aí ele vai no ambiente do Twitter e aí ele faz uns posts, o MBL está chocado. Ninguém tá chocado nada, Zé. Ninguém tá chocado. Você nunca falou de compra de votos através de shows. Você não defendeu que São Paulo estava sendo roubado no Pacto Federativo. E quando o seu partido ficou no poder de 2003 a 2016 e agora de 2023 até 2026, vocês não moveram uma palha pra isso. E você é muito influente no PTC, não adianta fingir que não é. Então não vem com essa conversa mole. Que é conversa mole. Nunca fez nada. Nunca fez nada porque nunca interessou. Porque como o povo de São Paulo e do Centro-Sul não votava no PT, era conveniente trabalhar com um pacto federativo em que vocês compravam o apoio do Nordeste. Que foi assim que vocês ganharam as eleições. E montaram a estrutura. Tanto que o partido de vocês cresceu foi nos estados do Nordeste, fazendo acordo político com as oligarquias locais. Foi em Pernambuco, na Bahia, Piauí. Vocês fizeram isso. Só no norte começou a dar caca, né? Que o PT até tinha alguma coisa, mas começou a se embaralhar todo lá. Então, slow down, take it easy. Pessoal, like na live. E com certeza não foi no Renan Santos ou na turma do MBL que busquei inspiração. Que coisa chata, Zé. Não seja aí, não seja bobo. Não seja bobo. O seu discurso está absolutamente igual. É uma questão probabilística. Você falar sobre shows. Eu sou o cara que pautou isso no Brasil inteiro. O Wesley Safadão, hoje. Pior que tá engraçado. O Wesley Safadão, hoje, está basicamente respondendo a entrevistas falando sobre os shows dele. Tô sendo processado por ele, ao mesmo tempo em que. Tribunais de conta e ministérios públicos estão trabalhando para cancelar os shows agora. Foi iniciada uma revolução sobre o assunto. E você quer tirar uma lasca aí e misturar com uma ideia de reforma política que não abrangia essa temática. Vamos ouvir? Ó o Wesley, ó os safados. Ninguém está cometendo um crime, a gente está executando nosso trabalho, a gente sempre fez isso, faz com o maior amor, com o maior carinho do mundo. Ninguém... a gente diz assim, ninguém tá colocando a faca no pescoço de ninguém para nos contratar. Não é assim que funciona. Ninguém tá colocando a faca. Tem que ser cuidadoso, né? Tá todo mundo muito feliz com a sua contratação, ô Safadão. Ninguém tá... Pelo contrário, cara. É um negócio bom pra todo mundo. É aquele tipo de negócio que só é ruim pra quem paga, mas quem paga não percebe. E agora eu tô fazendo as pessoas perceberem, sacou? Vamos lá. Tá? E não existe artista caro, existem artistas que não se pagam, né? Não, Deus me livre, menosprezando a carreira de ninguém. E em um ano político, tudo vira política. Eu acho que não tem coisa melhor no mundo que você deitar com a sua consciência tranquila e em paz. Eu sei o tempo de carreira, o tempo de trabalho que eu tenho e tô muito feliz. Só tenho a agradecer. Você fatura milhões de reais todos os anos fazendo shows com prefeituras. Portanto, você tá tranquilo. Você tá feliz. Ponto. Você tá muito feliz, muito tranquilo. Quem não está tranquilo? A pessoa que paga os impostos que sustentam esses shows. Essa pessoa, ela tá sentindo que o custo de vida dela aumentou.
Ela percebe o aumento dos impostos. O Haddad vai lá e aumenta a taxação sobre produtos que ela consome. E uma parte desse dinheiro vai para pagar shows como os seus, entendeu? Porque são shows públicos. A gente já metrificou. Foram 5,3 bilhões de reais em shows aí ao longo do último ano. 5,3 bilhões, não é pouco dinheiro. É mais ou menos o valor do fundo eleitoral no Brasil. É grana, dá bilhão. Dá bilhão. E esses shows acontecem majoritariamente em municípios muito pequenos e muito pobres. Entendeu? Então, não é correto. O que esse cara tá fazendo não é certo. Isso aí não é moralmente correto. Né? Vamos lá pro próximo tema. Mas as coisas estão correlatas, né? Você percebe isso? O Safadão, o Zé Dirceu falou, eu tenho um livro de 99, você tem um livro lá que ele fala de outras coisas, ele não tá falando disso. Você tá falando desse tema porque eu tô falando. O Safadão só tá falando desse tema porque eu levantei e tô tornando, assim, estou acordando o Brasil, especialmente o Brasil mais pobre. Eu tô acordando o Nordeste, a região Norte, pra esse problema. Fui num restaurante ontem em São Paulo. Me parou um cara do Piauí, um cara de Tocantins, um cara da periferia de São Paulo. Os três. Não dá. Não. O que você tá falando sobre o que tá acontecendo no nosso estado é um absurdo. Vai pra cima deles. Lógico que vou pra cima deles. É óbvio. Você assistiu ao Legião da Missão. Para mais conteúdos da missão, siga o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no Partido Missão.